Hoje eu vou ranquear os melhores e piores investimentos para quem tá começando e com pouco dinheiro. E tem muita coisa aqui na nossa lista que parece investimento, mas na verdade só te faz ficar mais pobre. Então fica aqui comigo porque hoje a gente vai aprender um pouquinho de cada coisa aqui. Vou te mostrar o que é bom de verdade para o investidor iniciante e o que na prática só atrapalha. Bom, essa aqui é a nossa tier list. Aqui no topo a gente tem Elite, é o melhor dos melhores investimentos para quem está começando a investir mesmo com pouco dinheiro. Aí a gente vai para Essencial, que é o que não pode faltar aí na carteira do investidor iniciante. A gente tem também o OK, que não é ruim, mas também não é bom. Fica bem na parte neutra sobre ter ou não esse tipo de investimento. E aqui começa a desandar a coisa. A gente tem É Melhor Evitar, e eu acredito que o título aqui já é bem descritivo, né? E por último a gente tem Uma Carinha de Vômito, que seria o pior dos piores cenários para quem tá começando a investir, quem tá começando a se preocupar aí com o próprio dinheiro. E vamos começar aqui com o Tesouro Reserva, esse que tem vídeo recente aqui no canal falando sobre. E se você é o tipo de investidor que está começando agora e ainda não tem a sua reserva de emergência pronta, com certeza esse novo título do Tesouro Direto vai te ajudar. Tesouro Reserva é o tipo de investimento que a gente vai poder sacar e depositar a qualquer momento com Pix. Vai ter aí as melhores taxas seguindo a Selic, e para quem está acostumado a usar um CDB para deixar a reserva de emergência, ou até mesmo as caixinhas, como caixinha do Nubank, porquinho do Inter, não vai mais ter a necessidade de usar esses bancos. Vai poder fazer tudo lá pelo novo aplicativo do Tesouro Direto. Eu vou colocar o Tesouro Reserva aqui em Essencial, pensando aí em quem está começando a investir. Esse tipo de investimento com certeza é essencial. Ele só não vai para Elite porque atrasou o lançamento da plataforma e não tem como ser Elite se ainda não existe. Então, até o momento, ele vai ficar aqui em Essencial, mas também vai depender do que vai acontecer aí nesses próximos capítulos, né? Se não sair, a gente vai ter que mudar ele aqui para Carinha de Vômito, porque o governo criou uma grande expectativa nos investidores e até agora nada. Agora a gente tem apostas esportivas e eu queria muito poder dizer que ninguém acredita que isso é um tipo de investimento, que todo mundo que aposta leva na brincadeira, mas infelizmente não é assim. 10 mil na minha conta, eu parava de trabalhar. Então conta um pouquinho pra gente, o que você faria aí com esses 10 mil pra você parar de trabalhar, no caso? Mano, investimento em cassino e alavancagem de inteligência artificial. Todo mundo aqui do canal já sabe qual é o meu posicionamento sobre as apostas, e como esse tipo de coisa definitivamente não é um tipo de investimento, eu vou colocar apostas esportivas aqui em Melhor Evitar. Infelizmente, muita gente começa só brincando com apostas, apostando aí no time do coração, e quando vê tá viciado lá na roleta do tigrinho ou em qualquer outro tipo de aposta, dessas que ficam na palma da nossa mão o dia inteiro. Fundos imobiliários, os famosos FIIs. Esse aqui é o tipo de investimento que eu mais gosto, e eu acredito que a maioria das pessoas que está começando a investir tende a gostar muito também. Fundos imobiliários pagam dividendos mensalmente, então todo mês você vai ter um retorno ali com o seu investimento, e isso ajuda tanto a gente a continuar a ter perseverança para poder investir no próximo mês, quanto até a investir mesmo. Eu mesmo, nesses 3 primeiros meses do ano, só estava reinvestindo ali os meus dividendos, e receber dividendos me ajudou a não parar de investir em nenhum momento. Fundos imobiliários é um ótimo jeito de você investir no mercado imobiliário sem precisar ter uma casa ou um apartamento para colocar para alugar. Com fundos imobiliários você recebe pequenos aluguéis todos os meses, e principalmente aí para quem está começando, ver o dinheiro pingando ali na conta todo mês é muito legal. E esse é o tipo de investimento que a gente consegue investir com menos de R$10, então é um investimento de super amplo acesso. E para mim não tem jeito, vou colocar ele aqui em Elite. E claro, se você vai começar a investir agora, você precisa lembrar que fundo imobiliário é renda variável. E renda variável é isso, ela varia para cima ou para baixo, não tem jeito, não dá para você ficar preso ali, ancorado em um valor. Então se você não tem aí pelo menos uma reservinha em renda fixa, talvez para você os fundos imobiliários não seja ali um Elite, mas para a grande maioria das pessoas que está começando a investir mesmo com pouco dinheiro,
os fundos imobiliários conseguem sim ser uma boa opção. Meme coins, eu não sei você, mas eu sempre caio em anúncio de alguma nova meme coin que tá surgindo por aí. Tanto no Twitter quanto no Instagram, pra mim sempre aparece alguém falando de uma nova meme coin que vai explodir. E dá sim pra ganhar bastante dinheiro com esse tipo de investimento, só que você tem que ser uma pessoa bem atenta, bem antenada a tudo que tá acontecendo no momento. Esse é o tipo de criptomoeda que um tweet de alguém importante faz tudo mudar. Mas para quem tá começando, aí eu já não teria tanta certeza. Então por isso eu vou colocar aqui em é melhor evitar. Ações nacionais. Quem acompanha aí a minha carteira pessoal ou a carteira do canal sabe que eu gosto muito desse tipo de investimento. Principalmente as ações que são pagadoras de dividendos. Pra mim aí não tem erro. Claro, você precisa entender onde é que você tá colocando o seu dinheiro. Não é nenhum monstro de 7 cabeças aí, mas você precisa entender um pouco melhor do mercado, pelo menos aí na minha opinião, do que em fundos imobiliários. Fundos imobiliários, a cotação anda meio de lado e as ações elas disparam e caem assim com muito mais facilidade. Então para quem tá começando também é bem mais arriscado do que um FII. E apesar de gostar bastante das ações nacionais boas, pagadoras de dividendos, eu acredito que ações nacionais não seja a elite, mas sim essencial. É essencial para você ter vontade aí de aprender, conhecer como é que funciona o mercado de investimentos de renda variável, e também não é nenhum monstro aí que seja impossível de decifrar. Mas elite, para quem tá começando esse tipo de investimento, não é. Bitcoin. Todo mundo aqui sabe que eu sou fã de Bitcoin. Eu tenho uma boa parte da minha carteira em criptomoedas e hoje é 100% Bitcoin. Eu queria, inclusive, ter uma grana aí para aproveitar essa baixa que tá tendo na moeda, porque eu acredito muito nessa moeda, acredito aí no seu grande potencial de valorização e principalmente se a gente parar aí para fazer aquela análise dos últimos 10, 20 anos. Eu poderia cravar aqui que o Bitcoin vai sim se restabelecer e criar novos milionários aí, como já fez no passado, mas esse não é o meu papel aqui. E se você tá começando agora a investir, talvez Bitcoin, criptomoeda, entender aí os seus fundamentos seja um pouco demais para quem tá começando. Eu diria que investir em Bitcoin seria ok, principalmente aí se você balancear os seus investimentos, não aportar só em Bitcoin, mas ter aí uma segunda via para poder te trazer mais segurança. Tesouro IPCA+. Quem não gosta disso aqui é maluco. É ótimo para te trazer segurança porque o Tesouro IPCA+, ele te paga a inflação e um tanto a mais que você combina ali na hora que você está comprando o seu título. Então, ter o seu dinheiro protegido da inflação e ainda ganhar um pouco a mais para isso é bom demais. E para quem está começando, investir aí em renda fixa para poder ter segurança e garantir o seu futuro é o ideal. Então, com certeza, o Tesouro IPCA+, vai aqui para elite, porque apesar dele não pagar ali que nem os fundos imobiliários, dividendos que pingam na sua conta todos os meses, você também consegue acompanhar a valorização do seu dinheiro e ver que o seu dinheiro está protegido contra a inflação. Não tem nada melhor do que isso. Poupança, esse aqui é um pouco polêmico, eu tenho certeza que todo mundo conhece alguém que deixa o dinheiro lá guardadinho na poupança. Mas se você tá fazendo isso com o seu dinheiro, eu recomendo fortemente que você pare. Analise aí as outras opções que existem para você colocar o seu dinheiro, talvez até uma caixinha aí do Nubank, algo bem simples mesmo. Não precisa dificultar, mas praticamente qualquer outro tipo aí de investimento vai render mais do que a poupança. Claro que é bem melhor você poupar, deixar o seu dinheiro lá parado na poupança do que nada, mas ainda assim a desvalorização que você tem aí do seu dinheiro deixando ele na poupança é muito alta. Existe aí, né, o mito de que se você deixar o seu dinheiro parado na poupança, ele vai valorizar, mas o dinheiro só rende depois de 1 ano. E foi-se o tempo também que era difícil a gente encontrar algum tipo de investimento, que precisaria ir num bancão, ter muito dinheiro para poder fazer isso. Só até aqui eu já falei de algumas opções e com certeza deixar ali o seu dinheiro parado num IPCA+, vai te render muito mais e te deixar menos frustrado do que largar o seu dinheiro parado na poupança. Poupança eu também vou colocar aqui em é melhor evitar. E ó, na verdade eu tô vendo que eu já cometi um erro aqui, né? Não tem como eu colocar poupança, meme coin ainda aqui.
é, mas não é, junto com apostas esportivas. Vou descer apostas esportivas aqui pra carinha de vômito, não tem jeito. Eu até tentei passar um pano aqui para as apostas esportivas, mas não tem jeito, vou ter que descer. Tesouro pré-fixado. Também tem vídeo recente aqui no canal falando sobre esse tipo de investimento, contando todos os detalhes, e eu vou deixar o card passando aqui para você ver depois. Mas esse é um tipo de investimento de renda fixa, ou seja, você não tem nenhuma perda aplicando o seu dinheiro ali. Comprando esse título, você já consegue simular e ver quanto é que você vai ter no futuro. Então esse é o tipo de investimento ideal para você fazer uma programação de comprar uma casa, um carro, ou até mesmo guardar aí uma reserva para uma viagem, algo assim, que você não precisa sacar no momento, porque o seu dinheiro ele fica travado ali, mas tem um ótimo rendimento, e principalmente nesses momentos de Selic em alta, os títulos do Tesouro Direto em geral são sempre uma boa opção. E mesmo para quem está começando agora com pouco dinheiro também funciona muito bem. Eu vou colocar o Tesouro Direto pré-fixado aqui em essencial, mas esse é um excelente título para você ter aí na sua carteira. LCI e LCA. Esse é o tipo de investimento que o pessoal fica aí meio com medo, não entende muito bem do que é que se trata, mas na verdade é bem simples. LCI significa letra de crédito imobiliário e LCA é letra de crédito do agronegócio. Esse é o tipo de investimento que também tem a garantia do FGC, também é isento de imposto de renda e na prática mesmo funciona bem próximo aí de um CDB, que também está na nossa lista aqui para eu falar um pouquinho depois. Esse não é o tipo de investimento que o investidor iniciante está acostumado a aplicar, mas só pela prática mesmo, pelo que acontece normalmente, eu vou colocar esse investimento aqui em OK, e também por ser bem próximo a um CDB, que é bem mais fácil aí para você pegar o seu celular e realizar na hora. BDRs. Esse é o tipo de investimento que eu fiz quando eu estava começando e depois eu me arrependi, viu? E não por ser um investimento ruim, que não funciona, mas só porque existem melhores opções aí no mercado. BDR é um jeito de você investir em uma empresa americana, mas comprando diretamente aqui do Brasil. Então, se você quer investir em uma ação americana, você pode comprar um BDR e aplicar diretamente aí da sua corretora nacional mesmo. Só que existem taxas e impostos muito mais altas do que nas outras opções que a gente ainda vai falar por aqui. Então, por isso, e levando aí em consideração a minha experiência em investir em BDR, eu vou colocar aqui em OK e poderia até cair aqui para melhor evitar. Vamos analisar como é que vai ser o processo, como é que vai terminar aqui a nossa tier list e aí depois a gente resolve. Tesouro Educa Mais. Esse é um investimento de renda fixa também, ou seja, não tem variação aí do seu dinheiro, e ele é um título até mais recente aí lá do site do Tesouro Direto, que foi feito na intenção de auxiliar pessoas que estão cursando uma graduação. Esse é um título que você compra lá no site do Tesouro Direto e o pagamento é feito depois de 4 ou 5 anos, que é o tempo aí que dura em média uma graduação. Eu vou colocar esse investimento, o Tesouro Educa Mais, em OK, só porque ele também é um tipo de tesouro pré-fixado, mas destinado a um tipo de pessoa bem específica. Se você está preocupado em montar uma carteira com outro tipo de finalidade, ele não é para você, mas ele também não é ruim, por isso ele não vai para baixo, vai ficar aqui no OK. Ether ou Ethereum, né? Esse também é uma criptomoeda que tem outros fundamentos aí, diferente do Bitcoin e também dessas meme coins que a gente já falou. É uma moeda mais focada em energia limpa e que também tem uma grande fanbase, né? Muitas pessoas acreditam aí no seu potencial de valorização. Eu mesmo já tive na minha carteira, mas quando teve essa baixa do Bitcoin, eu vendi para poder investir em Bitcoin. Não considero que é uma moeda ruim, mas quando o Bitcoin cai, todas as outras criptomoedas caem muito mais. Então, se você quer investir em criptomoeda e não tem muito dinheiro para poder fazer uma boa diversificação, ou até mesmo pensando aí no pior cenário, vai que chega a zero, o que não é impossível, principalmente falando em criptomoedas, se você não é uma pessoa que lidaria bem com essa situação por estar começando agora nos investimentos, eu diria que assim como as meme coins, é melhor evitar. Day trading.
Eu já fiz um vídeo aqui no canal, bem mais no começo do canal, mostrando algumas pessoas que fizeram day trade e não se deram bem, né? Particularmente eu acho um pouco perigoso, principalmente se você está começando a investir agora, já começar direto pelo day trade. Apesar que muita gente aí acaba conhecendo o mundo dos investimentos por isso, né? Eu, pelo menos, fui assim, descobri primeiro o day trade para depois descobrir como é que era investir de verdade, como é que isso poderia funcionar para mim. Mas se você está começando agora e não tem aí uma boa gestão de crise, eu com certeza diria que é melhor evitar, viu? Caixinhas de investimento, como a caixinha do Nubank, porquinho do Inter, cofrinho do Mercado Pago e várias outras que existem hoje em dia no mercado. Se você está começando a investir agora, é bem capaz até que você já tenha um pouco de dinheiro em alguma caixinha, porque acabou virando algo super comum, né, do dia a dia, deixar o dinheiro ali paradinho para poder fazer uma compra um pouco maior depois. E essa é sim uma ótima maneira de você fazer aí os seus primeiros investimentos, começar a criar a sua reserva de emergências. E pela praticidade e tudo isso que eu já falei, eu vou colocar as caixinhas de investimentos aqui no essencial. Carro. Muita gente aí, inclusive a minha mãe deu uma dessa esses dias, quando vai comprar o carro, fala, eu vou fazer esse investimento. Carro não é investimento. Carro, na verdade, ele vai te gerar prejuízo. E não é um tipo de prejuízo ruim, é algo bom, você precisa ter. É importante a gente ter como se locomover de um lugar para o outro, principalmente aí se você é uma pessoa que tem família ou está constituindo família. O carro é muito importante. Mas a não ser que você use aí para trabalhar como Uber, ou seja, parte aí do seu negócio mesmo, carro não é investimento. Mas dá para eu comprar ele por um valor e vender ele mais alto? Bom, dá sim, mas ainda assim é algo muito específico, não é para todo mundo, e eu também não indicaria ir para um iniciante. Então por isso eu vou colocar ele aqui na carinha de vômito, justamente porque pode até parecer, mas não é um investimento. CDB. E eu sou bem fã também de um bom CDB, hein? Principalmente se ele tiver uma boa taxa de rendimento aí do CDI. E apesar do que aconteceu agora com o Banco Master ter feito parecer que é ruim investir em CDB, o CDB ele tem a garantia do FGC. Então o seu dinheiro que você deixa lá guardadinho em um bom CDB, mesmo que aconteça algo muito ruim, como que aconteceu no Banco Master, o FGC vai te salvar. Claro que não é para você ficar contando com o ovo aí no cu da galinha e começar a colocar o seu dinheiro em qualquer lugar pensando que todo CDB é igual. Não é assim também. Você precisa entender o que é um bom CDB e quais são as melhores opções aí no mercado para você colocar o seu dinheiro de uma maneira segura. Mas um bom CDB aí para quem está começando a investir é primordial, não dá para não ter. Então, com certeza, vai aqui para a elite. Empréstimos para investir. Olha, essa aqui com certeza é a maior burrada de todo investidor iniciante, viu? Eu tenho certeza que já passou aí na cabeça de muita gente esse tipo de ação. Pegar um empréstimo e aplicar o dinheiro e ir pagando com os lucros o seu investimento. Mas não dá certo, não dá para fazer isso. Os juros que você vai pagar do seu valor de empréstimo com certeza vai ser muito mais alto do que qualquer lucratividade que você receber de um investimento. Mas teve um cara que pegou um dinheiro e aplicou tudo em Bitcoin e depois ficou milionário. Claro, existem sim as exceções, mas de verdade, ficar contando com esse tipo de sorte, ainda mais pensando aí nas criptomoedas, eu acho que é bem arriscado. Então por isso eu vou colocar aqui empréstimo para investir. Com certeza essa é a pior decisão que você, iniciante aí no mundo dos investimentos, poderia tomar. Solana. Essa aí também é uma criptomoeda bem parecida ali com o Ethereum e diferente das meme coins, porque assim como o Bitcoin e Ethereum, ela também tem aí um propósito de vida. Há um tempo atrás eu até fiz um vídeo aqui no canal avisando que essa moeda poderia disparar e logo em seguida isso aconteceu. E se você é uma pessoa aí que consegue acompanhar o mercado, analisar mesmo o que tem de positivo e negativo acontecendo para poder prever altas e baixas das criptomoedas,
criptomoedas. Investir em cripto é até ok, é uma boa opção. E se for Bitcoin, se torna até essencial aqui na nossa lista. Mas se você ainda não tem um dinheiro reservado pelo menos, ou não sabe lidar com a frustração de ver o seu dinheiro se desvalorizando em pouco tempo, nesse caso, com certeza, é melhor evitar. Então é nesse ranking que eu vou deixar a sol aqui, pelo menos por enquanto. ETFs. ETF é um ótimo jeito de você se expor ao mercado de renda variável, mas também não se arriscar tanto. Você pode, por exemplo, investir num BOVA11 que acompanha as maiores empresas nacionais da bolsa, ou então num IVVB11 que acompanha as empresas da bolsa americana. E esses são só 2 exemplos, mas existe ETF para acompanhar as criptomoedas, ou então para você investir em alguma empresa específica também fora do Brasil. Existem diversas ETFs que você pode comprar direto da sua corretora nacional mesmo, e desse jeito diversificar ainda mais os seus investimentos. Ter um bom ETF na sua carteira com certeza é essencial. E só não vai para a elite porque dificilmente aí o investidor iniciante que está começando com pouco dinheiro iria escolher esse tipo de investimento. Pirâmide financeira. Bom, esse aqui não tem segredo, né? Vai lá para a elite se você pegar aí no primeiro dia da pirâmide. Não, gente, tô brincando. Pirâmide não é investimento de maneira alguma. Claro que se você tiver a sorte aí de não ser enganado, pegar no começo, você até consegue fazer um dinheiro, mas é sempre nas custas de outras pessoas. E até eu começar a fazer vídeo aqui pro canal, eu achava que esse mundo das pirâmides financeiras era algo que ficou pro passado. E aí eu descobri que é só abrir o TikTok ali pra pular 30 pirâmides diferentes no seu colo. E se você vai começar a investir, pensar aí no seu futuro, cuidar do seu dinheiro, aplicar em uma pirâmide financeira passa longe aí de ser uma boa opção. Então, com certeza, vai aqui pra carinha de vômito, porque não tem como essa ser uma boa decisão. Tesouro Selic. Esse aqui também é o queridinho aí dos investidores iniciantes. É uma ótima opção para você ir construindo a sua reserva tanto de emergências quanto de oportunidades. O Tesouro Selic, ele tem liquidez diária, então você pode sacar quando você quiser. E também o investimento de renda fixa, ou seja, você não vai perder o seu dinheiro se você colocar lá. E se você ainda não tem aí na sua carteira Tesouro Selic, para poder compor a sua reserva, deixar o dinheiro que você não tá usando parado lá, aí você tá perdendo tempo. E ó, pro Tesouro Selic sair ali da elite e cair pro essencial, o Tesouro Direto vai ter que lançar de vez esse Tesouro Reserva. Aí com certeza a gente inverte as posições. Mega Sena. Eu tenho certeza que você conhece alguém que toda semana vai e faz aí uma fezinha, né? Pensando aí que tá fazendo um investimento pro futuro, que não custa nada, é apenas R$7 ali na semana para poder ter um futuro melhor. E esse tipo de pessoa tá sim tratando a Mega Sena como se fosse um investimento pra vida. Mas não é assim. Mega Sena, querendo ou não, também é um jogo de azar. Apesar de que a Mega Sena não é tão ruim quanto um tigrinho da vida, ainda assim é um tipo de jogo de azar que pode viciar e fazer muito mal aí pra quem tá jogando. Então a Mega Sena vai aqui pra carinha de vômito também, mas se você levar na esportiva e saber lidar com a situação, fazer aí a fezinha da virada de ano novo, algo assim, aí pode até não ser tão ruim, mas vai de caso a caso. Opções binárias. Esse aqui eu acho que é o maior pega-trouxa da internet aí dos últimos tempos. Talvez só perde mesmo para a roleta do tigrinho que já tá chegando aí também. Muita gente vende isso como se fosse um investimento. Tem algumas salas de opções aí na internet que são muito famosas, inclusive, onde o pessoal fica dando dicas se algum ativo do mercado vai subir ou vai descer. Mas nem é para você comprar ou vender. É para você colocar um dinheiro ali meio que apostando se isso vai acontecer ou não. E aí nesses lances é como você consegue o dinheiro. Só que a maioria aí dessas salas de opções binárias tem os gráficos todos manipulados, não acompanha verdadeiramente o mercado e com certeza quem está gerenciando a sala é quem vai lucrar com isso. E apesar de na publicidade parecer que isso é um investimento, principalmente porque tem os gráficos ali, né, de day trade, na verdade acaba que é só mais um tipo de aposta, só que se liga ao mercado financeiro. Então com certeza vai aqui para carinha de vômito, porque não é investimento
investimento passa longe de ser. Jogos de azar online, o famoso tigrinho, tourinho, a roleta do gatinho, uma infinidade aí, né? E apesar de algumas pessoas acreditar de verdade que isso também é um tipo de investimento, passa longe de ser. Então também vai aqui, ó, pra cara de vômito. Casa na praia. Poxa, quem é que não tem aí um amigo que quando vai pra praia já não fala, vamos comprar uma praia pra poder alugar, colocar no Airbnb, vamos ficar rico com isso. Bom, esse dá sim pra ser um tipo de investimento, mas se você tá aí começando a cuidar do seu dinheiro agora, eu diria que é melhor evitar. Tanto porque o que você vai gastar com manutenção, taxas aí do Airbnb, para manter a sua casa segura, se ela ficar vazia, limpeza e tudo mais, você vai gastar muito com isso. E se você tem aí um dinheiro para fazer um investimento, tem outras opções que você não vai gastar nada para ter e vão te render a mesma coisa e talvez até mais do que uma casa na praia renderia. Então eu vou colocar aqui em é melhor evitar. A casa própria, e diferente aí da casa na praia, e também diferente do que alguns gurus aí de investimentos sempre falam, ter a casa própria é essencial para todo mundo. Eu mesma ainda não tenho a minha casa, mas estou na luta para conseguir também. Só que apesar disso, casa própria não é um tipo de investimento. E na verdade, ela vai te gerar ali são alguns prejuízos, né? Porque você precisa gastar tanto para comprar quanto com manutenção, IPTU, pinturas, reformas. Essa não é uma compra que vai te trazer lucros. Não significa que é ruim, que você não deveria ter. Só significa que você não vai ter lucros com isso. Agora, se for uma casa aí para você colocar para alugar na sua cidade, comprar imóveis para poder ter aí de investimento mesmo, nesse caso eu também não acho que é uma boa opção. Se você está pensando aí em investir em imóveis, mas ainda é um iniciante e vai começar a investir agora, com certeza eu acho super válido você dar uma olhada nos fundos imobiliários e comparar o que você vai ter de rentabilidade, quanto da sua casa alugada, quanto de um bom fundo imobiliário. Então, por todos esses detalhes, eu colocaria investir em casas para aluguel aqui em é melhor evitar, ou talvez em até ok, mas eu acho que eu vou deixar aqui justamente pensando que isso aqui é feito para quem está começando a investir agora e também na rentabilidade que um bom fundo imobiliário poderia trazer com o valor de uma casa. Agora, o último item aqui da nossa tier list é ações internacionais. Bom, ações internacionais para quem está começando para comprar direto, não sendo nem através de um BDR, nem por um ETF, eu acho que é muito complicado. O imposto é diferente das ações nacionais e não é toda a corretora nacional que vai te dar esse suporte. Eu mesmo só invisto em ações internacionais por ETF ou por aquele BDR que eu já comprei, apesar de não aportar mais nele, eu ainda tenho ele lá na minha carteira. Então por isso eu vou colocar aqui ações internacionais em é melhor evitar. Bom, e é isso, ficou assim a nossa tier list de investimentos para quem está começando agora e com pouco dinheiro. O que tá aqui em Elite, você realmente não precisa de muito dinheiro para começar. Pode começar com pouco e ir aumentando conforme for melhorando a sua situação, e mesmo começando com pouco você já vai vendo os resultados. O que tem aqui em essencial também não pode faltar na carteira de quem está começando agora. Aqui em ok já estão os investimentos um pouco mais fora da curva aí, que talvez não seja ideal para o perfil de quem está começando a investir. E melhor evitar, eu não preciso nem falar, né? E o roxinho de vômito também não, já fala por si próprio. E é isso aí, ficou assim a nossa tier list, e eu acho que por aqui já dá para ter um bom norte para você começar a investir. E se você ainda não começou, também não tem problema, tem uma série de vídeos aqui no canal onde eu tô montando uma carteira do zero com R$350 por mês. E lá eu te conto todos os detalhes de o porquê eu tomei cada decisão para aquela carteira. Me conta aqui nos comentários se você tem algum desses investimentos que a gente falou hoje, ou até se você já caiu em alguma dessas opções que é melhor evitar, ou então o emoji de vômito, pensando aí que seria um bom investimento. Me conta aqui nos comentários porque eu vou adorar te conhecer melhor. Eu sou a Duda e aqui no canal eu falo sobre finanças, investimentos e boas decisões financeiras, assim, de um jeito prático, tranquilo, pra gente se entender. Se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito, deixa um comentário pra eu poder te conhecer melhor, eu prometo que eu respondo todo mundo, sem exceção, e eu espero de verdade ver você aqui comigo no meu próximo vídeo também. E até lá, seja Abril!